Olá, boa noite para você que está acompanhando aqui a nossa programação em todos os polos EAD aqui do Instituto Federal de Rondônia. Nós chegamos ao segundo dia, do nosso ciclo de talk shows, o nosso primeiro ciclo de talk shows. Ontem a gente teve um assunto muito bacana que foi a respeito de informática, a gente falou a respeito de inovação, modismo, muita tecnologia no papo de ontem e hoje a gente volta então com um novo assunto. O ciclo de talk shows é a primeira vez que está sendo realizado aqui no Instituto Federal de Rondônia. A gente espera muito que continue aí com essa prática. É uma realização do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, o GPED, e a gente fica muito feliz em fazer parte aí deste novo projeto aqui do Instituto Federal. O tema de hoje é Gestão Pública em Tempo de Crise, como ser sustentável. Tem dúvidas a respeito do tema, quer participar do nosso bate-papo ou então quer dar sua opinião de tudo que a gente vai falar aqui hoje, tem aí um telefone que você pode mandar mensagens pra gente, é o 984750767. Através desse número você pode mandar o WhatsApp, fazendo não só perguntas, tá? A gente também quer saber a sua opinião sobre tudo o que está sendo debatido aqui. Na verdade, eu, Karina Quadros, sou jornalista e também sou a sua representante aqui perto dos profissionais da área, que são, de fato, as nossas estrelas de hoje. Estou muito bem acompanhada hoje de Christian Ito, que é mestre em administração. Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite a todos. E também o professor André Megia, que é mestre em administração. André já passou por esses estúdios, está de volta matando a saudade. Boa noite para você. Boa noite, Karina. É bom. Eu fui docente da casa, tive a experiência de ficar um pouquinho, de ser garoto de programa, Ai, ficar um pouquinho atrás das câmeras. E recebi com muito carinho o convite da Ariadne de estar aqui, poder falar um pouquinho de um tema que é tão recorrente, tão evidente hoje, e na medida do possível poder contribuir aí um pouco com a compreensão das pessoas dentro da vivência, Hoje eu não estou na administração pública, mas estudei um pouco, tive uma experiência numa empresa pública, então a minha dissertação de mestrado, estudei um pouco sobre isso. Então dá para a gente discutir o tema e agregar aí dentro daquilo que as pessoas podem compreender, até buscando um pouco mais aí da compreensão de tudo que vem acontecendo no país. E estou muito bem acompanhado aí pelo Christian, que tem... Já se conhecem? É novidade? Como é que... Não é já... o relacionamento inter? Relacionamento é um negócio meio estranho, acho que não seria uma boa palavra. Nós somos amigos já de longa data, nós fomos colegas de mestrado da Unir. E desde então a gente vem nutrindo essa amizade aí já há tempos também na vida acadêmica. E o André, assim, é um excelente profissional hoje, extremamente reconhecido aí dentre as instituições de ensino, E eu trilhei um caminho diferente, Hoje eu concluí o curso de mestrado em administração pela Universidade Federal de Rondônia. Atualmente sou funcionário do Ministério Público, servidor do Ministério Público, sou no cargo de diretor administrativo da instituição e segui ainda na vida acadêmica. Hoje sou doutorando em Ciências Jurídicas pela Univale. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue contribuir com algum pouco de conhecimento. Pouco. Pessoal. Põe pra gente o slide de apresentação deles. Eu falei, deixa eu conhecer vocês melhor e manda pra mim aí um pouquinho do currículo. Aí tudo isso que ele falou, resumindo aí, dá uma lauda inteira. Com experiência na gestão pública há mais de 20 anos, atualmente é diretor administrativo do Ministério Público do Estado de Rondônia. Ito, então o André já adiantou pra gente que está na iniciativa privada e você está trabalhando no setor público. Já trabalhou na iniciativa privada? Você sente uma diferença em relação ao que a gente está falando no quesito gestão? Mesmo que não tivesse trabalhado na iniciativa privada, todo gestor público sabe que é muito diferente a vida num órgão público e a vida na iniciativa privada, As amarras da legislação, as amarras dos órgãos fiscalizadores e dos órgãos de controle, elas acabam dando um desafio ainda maior para o gestor público. O gestor ele sofre com toda essa rigidez do sistema jurídico que, de certa forma, serve também para controlar
né, os eventuais desvios que a gente está vendo aí todos os dias na mídia. A gente está convivendo com essa crise política exatamente por isso, né, por uma situação de irresponsabilidade dos gestores públicos. Ou seja, às vezes nem todas as amarras, né, criadas pelo legislador foram necessárias para fazer com que o gestor público cuidasse bem da coisa pública, e esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio enquanto gestores públicos, fazer ou dar o melhor para a sociedade, né, através do nosso trabalho, através da nossa experiência. Vamos colocar então a segunda parte, só concluir então aqui a parte do André. Posso resumir tudo isso ali no último parágrafo, André? Eu acho que eu não fiz uma boa síntese, né? É porque o currículo é estranho. Possui graduação em Administração e Marketing pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia. Graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Rondônia. Falávamos agora há pouco sobre contadores aqui no estúdio. MBA em Gestão de Negócios pela Faculdade São Lucas e mestrado em Administração pela Universidade Federal de Rondônia. Foi coordenador de Planejamento Econômico Financeiro da Eletrobras e coordenador do curso de Tecnologia em Gestão Pública aqui no Instituto Federal de Rondônia. Atualmente é diretor administrativo financeiro do Centro Universitário São Lucas. Tem experiência na área de administração com ênfase em controladoria, governança corporativa e estratégia organizacional. Estou aqui envergonhada ao lado de vocês, tá? Vou pedir para alguém refazer o meu para ficar bonito igual de vocês. Mas agora vamos inserir o nosso assunto de hoje, né? Vou mais uma vez repetir aqui, faz parte do eixo de gestão de negócios, tá? O tema é gestão pública em tempo de crise, como ser sustentável. Eu acho que nesse tema a gente pode começar a falar do assunto citando duas palavrinhas que tem ali. Primeiro, crise. Segundo, sustentável, né? O que é a sustentabilidade e que tipo de crise a gente está vivendo hoje? Eu queria que vocês nos encaixassem aí no cenário econômico brasileiro hoje para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que o Christian está fazendo doutorado sobre sustentabilidade, ele pode começar. Então acho que ele vai falar melhor que eu. Bom, então vamos lá. Quando o IFRO me sugeriu o tema, então já pensei logo na ideia de você ter uma gestão pública com olhos voltados para a sustentabilidade, mesmo diante de toda a crise, tanto econômica quanto política que nós estamos vivenciando. Então, inicialmente, eu acho que vale a pena a gente contextualizar essa palavra, né? Sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? Sustentabilidade, na verdade, ela é uma evolução do termo desenvolvimento sustentável, que foi criado lá no relatório de Brundtland, ainda na década de 80, mas na verdade sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável começou a ser discutido muito antes, né? Existe uma obra chamada Primavera Silenciosa, que é de 1962, e essa obra já trazia essa preocupação relacionada a essa eventual crise ecológica, né, diante do eventual ganho financeiro. Então essa obra, que foi escrita lá em 1962, na verdade ela só veio ter realmente uma real repercussão décadas depois, né? E com os encontros organizados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, um primeiro na década de 70, né, veio essa preocupação relacionada a essa crise ecológica, né? O que o homem poderia se preocupar com relação à preservação do meio ambiente, o que seria necessário ser feito para que o meio ambiente pudesse ser preservado, a fim de que se pudesse assegurar para as futuras gerações, né, a utilização dos mesmos recursos ambientais que se tinha à época. Isso foi lá na década de 70 ainda. E isso ficou meio que, houve um impasse entre as nações mais ricas e as nações subdesenvolvidas, não evoluiu, e isso efetivamente só evoluiu lá em 1992, né, com a realização da Rio 92, lá sim o termo desenvolvimento sustentável realmente tomou força, criou corpo, né, e lá começou-se realmente a discutir medidas efetivas para se garantir, né, o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele se sustenta sob 3 pilares, né? Preservação ambiental, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Então não adianta nada você preservar o meio ambiente e não garantir desenvolvimento econômico. Não adianta nada você desenvolver economicamente se você também não garantir o desenvolvimento ou a igualdade social. Então é em cima desses 3 pilares que gira toda a discussão em relação ao desenvolvimento sustentável. E aí eu digo que sustentabilidade é um termo que evolui dessa denominação, desenvolvimento sustentável, né? Acho que até
dita mais agora, modernamente, mais contemporaneamente, por diversos cientistas, por diversos estudiosos sobre o tema, mas que ela se mantém sob a mesma premissa, né? Eu preciso cuidar da preservação ambiental, eu preciso cuidar do meio ambiente, mas ao mesmo tempo eu não posso abrir mão do desenvolvimento econômico. Por quê? Porque eu preciso garantir uma igualdade social, preciso garantir, né, um desenvolvimento social da minha sociedade, porque senão de nada adiantaria, né, desenvolvimento econômico ou preservação ambiental. Então, em cima de toda essa discussão que se criou ou que se desenvolveu o termo sustentabilidade, que hoje em dia está tão em voga, né, tanto na mídia quanto em discussões políticas ou diante da sociedade, né? Então eu contextualizaria a sustentabilidade dessa forma, né? Aí eu acho que o André, se quiser dar uma arrematada em alguma coisa, talvez eu tenha esquecido. Eu acho que, na verdade, eu vou ao encontro, complementar um pouco o que você está falando, que você acabou de colocar. Eu acho que se você for pegar, falar um pouquinho sobre sustentabilidade dentro do tripé aí, né, que é econômico, social e ambiental, e tentar já abrir uma pauta para a gente conversar sobre o que está acontecendo no país hoje, né? Então, você fala, pegando ali até, fazendo uma construção histórica, você falou na Rio 92, né? Que foi, sei lá, o grande evento que colocou isso, né, no mainstream, que a gente chama, né, na mídia, na grande mídia e tal. E de 92 para cá, nós tivemos alguns períodos, e eu acho que a grande questão que está em voga hoje dentro de tudo isso é o econômico. A gente passou por uma discussão forte ambiental durante um tempo, e hoje o econômico a gente vê todos os dias, a pauta política e econômica domina qualquer cenário de jornal no país. Então a gente teve ali a estabilização da moeda, né, na década de 90, que durante o período do governo Fernando Henrique, então ali teve um foco do governo muito na economia, então que estabiliza a moeda, então ali o foco era a economia, por mais que existia uma pauta ambiental a ser discutida, a economia era porque a gente vinha da década de 80 de uma inflação absurda, e o grande foco era estabilizar a moeda e para que nós pudéssemos voltar a crescer. Então, naquele momento, a gente tinha uma necessidade de controlar a inflação e a taxa de juros, porque as empresas precisavam continuar, o Brasil precisava crescer economicamente para poder começar a pensar em distribuir riqueza, renda, etc. E as questões ambientais, por mais que começaram a ser colocadas em 92 e já vinham sendo, era pano de fundo de tudo isso. Eu até, assim, posso até resgatar a memória, posso estar falhando, Christian, mas eu penso que no primeiro governo do presidente Lula, eu lembro quando o Carlos Mink era o ministro do Meio Ambiente, você teve um momento de discussão ambiental muito forte, tentando pegar esses três e contextualizar historicamente. Mas é inegável, independente de qualquer vertente política, que nós tivemos uma estabilização econômica de um governo Fernando Henrique, e é inegável os avanços que o governo do presidente Lula teve na área social. Sim. Então, o trabalho que o governo do presidente Lula principalmente fez na expansão da educação nas regiões mais pobres do Brasil, na redução do nível de pobreza, foi grande. Então é como se a gente evoluiu economicamente, melhoramos a distribuição de riqueza, né? E aí então teoricamente estamos crescendo. E nesse momento a gente está num período aí de crise, porque assim como na nossa casa, quando a gente gasta mais do que a gente ganha, falta dinheiro. E por mais que o Estado seja o dono da moeda, se você começar a produzir muita moeda, você gera inflação, tanto é que a gente tem uma das maiores taxas de juros, e aí você reduz o crescimento, que reduz a receita do Estado. E a gente está no momento que regredimos, né? Se você for pegar qualquer análise econômica, regredimos do ponto de vista econômico, e grande parte do que ganhamos do ponto de vista social também estamos perdendo. E esse é o pano de fundo da nossa conversa aqui. Eu acho que, complementando o que o Christian colocou sobre o que é sustentabilidade, eu quis fazer um corte histórico
em cima dos últimos governos do nosso país aí. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando de gente também. Com certeza. No fundo, eu acho que fala o que mais falta, sobre gente mesmo mais do que necessariamente sobre meio ambiente e sobre economia. Eu acho que o viés social na questão da sustentabilidade ele tem que ser muito mais evidenciado do que necessariamente a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. O problema é que hoje se tem muito evidente ou em evidência a questão relacionada à crise ecológica, né? Isso é patente, né? Por conta até mesmo dos meios de comunicação, da mídia, né? Dos meios de informação. Então você tem essa impressão de que sustentabilidade é verde. Então isso é mais algo trabalhado realmente, né, pela mídia, creio eu, né? Mas na verdade o foco principal, o objetivo são as pessoas, o objetivo é a sociedade, né? A nossa Constituição, que é a Constituição que assegura, na verdade, a convivência harmônica dentro do nosso país, ela tem o viés do desenvolvimento sustentável voltada para o ser humano, voltada para a sociedade, né? Então, ao passo em que ela garante a necessidade de se preservar o meio ambiente, ela diz, devo preservar o meio ambiente, mas voltado para as pessoas, né? Então, por isso que tem que ter essa correção, né, dentro desse tripé. Entendi. E para a gente entender um exemplo prático, assim, de sustentabilidade, falando de gente, porque é fácil falar de sustentabilidade quando a gente fala, por exemplo, de campanhas de reciclagem, para quem é do ensino médio está acompanhando a gente, é um exemplo prático que eu vou entender. Como é que alguém, assim, um pouquinho mais jovem do que a gente, sem um conhecimento, né, a fundo da economia que a gente está presenciando, a gente pode usar um exemplo mais perto, que muitas pessoas viveram, que é as usinas. A gente é um bom assunto para a gente falar disso. Então vamos imaginar as pessoas, a população ribeirinha que tinha toda a sua história, toda a sua construção enquanto aquilo que eles acreditam ser eles, vamos pensar assim, né? Os costumes, os hábitos, o modo de gerar renda, etc. Que de uma hora para outra muitas vezes perderam tudo. Não que perderam, porque houveram as compensações das usinas. Então, uma questão a ser colocada ali, e envolve as três questões que o tripé as usinas são importantes para o país, porque nós precisamos gerar energia, e a energia é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. E as pessoas precisam de energia elétrica por questão de qualidade de vida mesmo. Além disso, a gente tem... as usinas tiveram um impacto ambiental, né? Então, você vê, por mais que você mitigou esses impactos, você tem um impacto na fauna, na flora, etc., foi uma discussão. E você tem um impacto social pela própria história das pessoas que estavam envolvidas aí. Então, no fundo, no pano de fundo de tudo isso estão as pessoas que precisam consumir energia, pessoas que precisam de emprego, pessoas que tiveram suas vidas afetadas. Então, independente se nós, vamos dizer, categorizamos em social, econômico e ambiental, no fundo, nós estamos falando sempre de pessoas que têm suas vontades, que têm sua história, que têm seus valores, seus princípios, etc. Maravilha, né? Para entender um pouquinho melhor, que é... Não, só ia falar assim que essa dicotomia, ela sempre vai existir quando se discutir a respeito de sustentabilidade, desenvolvimento econômico e preservação ambiental, né? Porque é uma relação muito complicada de você fazer com que as duas partes saiam ganhando, né? É meio antagônico você imaginar isso. É meio antagônico você pensar que você pode obter desenvolvimento econômico preservando o meio ambiente, né? Num primeiro momento, todo mundo pensa logo lá na época da Revolução Industrial, quando se desmatava indiscriminadamente, né? Quando você poluía indiscriminadamente, né? E as fábricas, elas prosperavam, né? Os trabalhadores, eles ganhavam, eles tinham o seu trabalho, os empresários ganhavam muito dinheiro. Então, esse antagonismo hoje ele ainda existe, né? É difícil você imaginar realmente você conseguir desenvolver economicamente um país preservando o meio ambiente. Não é fácil, né? E aí o ser humano ele costuma ir sempre pelo lado mais fácil, né? Então, o lado mais difícil é que é o nosso desafio.
É a gente tentar encontrar uma forma de conseguir o desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo preservando o meio ambiente. Então, esse é o nosso desafio. Essa parte mais fácil que você falou, eu pensando no caso como uma empresa privada. Sim. Eu uso menos copos, faço campanhas internas, eu capacito o meu pessoal, mas diante de uma crise, talvez isso seria o meu primeiro corte no orçamento. Como que a gestão pública cuida disso? Eu posso falar do meu próprio caso prático, né? Lá no Ministério Público a gente tem desde o ano passado implementado um programa chamado MP Sustentável. E esse programa MP Sustentável ele visa, dentre outras coisas, a preservação do meio ambiente. Mas eu estaria mentindo para você se a gente também não tivesse visando, né, a racionalização de recursos. É óbvio que você vai focar também no aspecto da racionalização de recursos. Então, isso que você falou, da questão de você cortar o copo descartável, trocar o copo descartável por um copo de material reciclado, né, que você leva, você usa, ao invés de usar 10 copos descartáveis no dia, usa apenas um copo. Né? A ideia também de você conseguir reaproveitar o lixo, né? Conseguir fazer um trabalho de reciclagem, de reaproveitamento do lixo dentro da tua instituição. A nossa instituição, por exemplo, ela gasta centenas de resmas de papel, né, durante um mês. Então, você poder economizar aí algumas dezenas de papéis, ela, além de representar um benefício à preservação ambiental, também representa um benefício econômico, né? Então, esses são alguns exemplos de casos pequenos, mas práticos, que podem ser utilizados para demonstrar de que forma a gestão pública pode ser sustentável. Mas isso daí é muito pouco, né? Por quê? Porque eu acho que o principal movimento que a gestão pública tem em relação ao alcance dessa sustentabilidade é em razão da importância e do tamanho da administração pública. Então, a gente tem desde 2010 uma obrigatoriedade na Lei de Licitações e Contratos, que é a necessidade dos órgãos públicos desenvolverem compras sustentáveis. E o que seriam essas compras sustentáveis? Tudo que a administração pública deve comprar, tem que comprar com base nesse elemento da sustentabilidade, o desenvolvimento. Produtos que respeitem o meio ambiente, né, que respeitem o desenvolvimento social e etc. Então, a administração pública tem esse instrumento, tem essa força, né? A administração pública compra muito e ela poderia conseguir movimentar esse mercado de produtos sustentáveis. Só que, infelizmente, os gestores públicos eles não conseguem desenvolver editais licitatórios que consigam garantir essa compra de produtos sustentáveis, por exemplo. Então, foi uma ótima iniciativa da administração pública em obrigar todos os órgãos a focarem na compra de produtos ou serviços sustentáveis, mas, ao mesmo tempo, a administração pública não deu os mecanismos necessários de conhecimento mesmo para o gestor público para que ele desenvolvesse esse mecanismo de compra. Entendi. Então, foi uma tentativa um pouco frustrada. A gente hoje, se você for buscar hoje compras sustentáveis dentro do maior portal de compras eletrônicas do governo federal, que é o Compras Governamentais, você vai ver lá que pouquíssimas aquisições são baseadas nessa premissa. Entendi. André, agora a gente falando um pouquinho mais sobre o nosso cenário atual de crise, unindo a essa burocracia, posso chamar um pouquinho de burocracia pública? Você acha que a burocracia... Ela tá querendo botar pimenta. Burocracia corrompe, você acha assim, que é um desafio para o gestor público lidar com a burocracia? Sim, eu acho que se você for pegar a corrupção, se a gente for falar de corrupção, ela colar na escola é uma forma de corromper, né? Então a CGU tem uma campanha muito bacana falando sobre corrupção, que ela fala que a corrupção está nos pequenos atos. Quando a gente fala assim sobre a burocracia corrompe, ou vai falar um pouco disso, eu acho até que pegando um pouco dentro do que um cuidado que a gente tem que ter, e falando um pouco do excesso de normas, o Christian falou sobre isso no início da fala dele, e pegando um ganchinho também com a questão ambiental, acho que um cuidado que a gente tem que ter ainda, e depois eu vou entrar na questão da burocracia e das normas. Com esse movimento meio verde, vamos pensar daquilo que se fala sustentabilidade no governo ou em qualquer tipo de organização. No fundo, tem um quê, eu vou falar assim, Christian, não sei, mercadológico e de marketing, tudo isso. Às vezes, por exemplo, você pega qualquer instituição pública
que tem os quadros inchados, é totalmente ineficiente, mas tem uma campanha verde interna em que você não consome o copo, mas se você for pegar em termos de corrupção e de eficiência, etc., os funcionários chegam atrasados, a produtividade dos funcionários é baixíssima, os processos são demorados, onerosos, o consumo de energia elétrica é elevado, a efetividade daquilo que aquela organização entrega para a sociedade é baixíssima, mas tem uma campanha verde. Entendeu? As pessoas estão consumindo com um copo só, não é isso que eu não só estou querendo. Tá, esse cuidado a gente tem que ter na hora de falar sobre sustentabilidade. É porque às vezes você se esconde por trás de uma máscara da preservação ambiental, quando na verdade você não está focando no principal objetivo, que é prestar bons serviços públicos para a sociedade. Isso. Então acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. E no fundo, quando a gente fala sobre corrupção, é uma antítese da sustentabilidade, né, Christian? Porque um país corrupto não é uma organização corrupta nunca vai ser sustentável. Porque esses princípios e valores éticos, eles estão no bojo daquilo que é sustentável. Então, lidar com o recurso público de uma maneira efetiva, ou qualquer tipo de recurso, qualquer gestor, a gente precisa ter muito cuidado. Então, na administração pública, em termos de execução, quando você fala, isso eu tenho até experiência, tanto um pouco de conhecimento teórico quanto experiência prática, quanto mais regulamentações, e eu acho que essa é uma grande pauta para a gente discutir, o excesso de regulamentações facilita, e eu pergunto para o Christian que tem mais, estou assumindo seu papel, Karina, tem mais experiência na administração pública do que eu. O Christian tem mais experiência na administração pública que eu. Você acha que o excesso de normas, regulamentações que tenta impedir a corrupção ajuda ou facilita? É um grande tema para ser discutido. É difícil o cara do Ministério Público falar isso. Não, porque na verdade, assim, a minha formação, eu sou formado em Ciências Jurídicas, né? Minha graduação é em Ciências Jurídicas, sou formado em Direito e fiz mestrado em Administração. Então eu uno essas duas ciências das áreas sociais, eu tenho essa união. E aí, inclusive, foi objeto de vários artigos durante o mestrado, né? É realmente complicado você imaginar que você consiga desenvolver uma gestão pública eficiente com a grande quantidade de amarras que o ordenamento jurídico brasileiro traz. Isso é um grande desafio para o gestor público, como eu disse no início da minha fala. E eu digo hoje com toda certeza, apesar de ter toda essa legislação criada, de ter toda essa legislação existente, né, para que o gestor público possa bem desenvolver as suas atividades, isso não conseguiu impedir com que o gestor público corrompesse, né, se corrompesse. A gente tem vários casos aí que estão evidenciados hoje na mídia, e ao mesmo tempo também não permitiu que ele criasse uma gestão pública eficiente. Então a gente tem também esse antagonismo aí criado, esse paradigma. Entendi. Durante a minha pesquisa lá, quando eu recebi também o tema, daqui a pouco a gente entra ali nos tópicos que vocês misturaram também, nos mostraram também, mas uma frase me chamou a atenção e vocês falaram sobre isso agora há pouco, que sustentabilidade na crise significa qualidade. Caso contrário, a estratégia que está sendo executada não veio para ficar. Concordam? Totalmente. Sim. Totalmente. Sim. Sim. Explica pra gente assim, a fundamentação da frase. Quando a gente fala de qualidade, então vou me ater aos conceitos também, né? Qualidade, o princípio mais clássico, né, é que é adequação ao uso. Então, sustentabilidade na crise se refere à qualidade. A gente falou agora há pouco que sustentabilidade tem tudo a ver com pessoas. Qualidade, adequação ao uso, pessoas. Esse é o que eu acho que é importante ser feito. Então, no fundo, se nós, e vou tentar ser prático para fazer com que as pessoas que estão nos assistindo tenham uma compreensão menos conceitual. Então, se você pega uma escola pública, ou você pega um hospital público, a premissa básica é que seja de sustentabilidade, que as pessoas sejam atendidas da melhor maneira possível e de forma que os problemas das pessoas sejam resolvidos. Então a gente tem que fazer isso respeitando o meio ambiente da melhor maneira, da maneira mais economicamente viável
e socialmente responsável e de forma que produza resultados efetivos. Então, se a gente está falando de crise, e eu acho que, de fato, a administração pública brasileira, o Estado brasileiro está em crise, porque você pega a qualidade da maioria dos serviços públicos, e aqui eu não quero generalizar, nós temos cases excelentes, eu acho que o trabalho que o IFRO faz, sem querer puxar a sardinha por estar aqui, é um trabalho bacana, mas se você for pegar, de maneira geral, a administração pública entrega resultados horríveis. E aí nem quem está falando não é o André. Os estudos da ONU mostram que o conhecimento de matemática dos jovens brasileiros, comparado ao de qualquer outros países, da maioria de países subdesenvolvidos, inclusive, é muito menor. A capacidade do brasileiro em inovar, em produzir cientificamente é muito baixa. A qualidade dos serviços públicos na área da saúde horrível. Você pega, por exemplo, Porto Velho, é uma capital que tem praticamente 0% de saneamento básico. Então a gente não pode falar que o serviço público brasileiro é eficiente. E por outro lado, nós não temos dinheiro, né? Então o país está quebrado, todos os estados estão quebrados. Então aí a gente fala de uma crise. Poxa, se a gente tivesse, se nós tivéssemos gastando muito e acabou o dinheiro, mas nossos serviços públicos fossem excelentes, e talvez se os serviços públicos fossem excelentes, nós não estaríamos nessa situação, porque as pessoas tinham um nível de educação maior, adoeceriam menos, etc. Então nós temos uma crise. Como é que o país quebrou e nós temos índices tão ruins de qualidade dos serviços públicos? Essa é a grande reflexão. Então, sustentabilidade só vem quando inerente ao aspecto de qualidade. Se você não tem isso, você tem crise. Então, eu concordo plenamente com a frase. A frase da Karina, ela me fez recordar o caso bem simples, assim, que eu acho que pode explicar bem essa situação. Muito se falou a respeito da utilização de papel reciclado. Não sei se você já viu esse papel. Umas resmas assim de papéis reciclados, são os papéis meio marrons. Que parece tipo... Isso se tornou meio moda, né? Assim que os papéis foram lançados... Até que convite de casamento. Né? Assim que os papéis foram lançados, assim, vários órgãos públicos passaram a comprar esse papel reciclado, que o valor dele era até um pouco mais alto do que o valor do papel normal, mas a atitude demonstrava, não, nós estamos agindo com sustentabilidade, porque estamos adquirindo... E aí veio depois alguns cientistas e falaram assim, olha, vocês estão fazendo besteira. Por quê? Tipo, cai não, porque o material, o papel reciclado, ele prejudica muito mais o meio ambiente do que o papel branco, o papel de celulose branca. Aí eu falei, mas como assim? A gente pega o papel que não foi utilizado, a gente recicla ele, volta a utilizar. Por que ele é mais? Não, porque toda a cadeia produtiva do papel reciclado envolve água, envolve eletricidade, e se você for colocar tudo isso na conta, no final isso sai muito mais caro ambientalmente do que um papel normal. Então é a ideia da qualidade para o sustentável. Aí você tem que estar julgando essas situações. Você não pode deixar essas atitudes se mascararem por trás dessas marcas verdes, como o André falou, né, para nos venderem a falsa impressão de que estamos sendo sustentáveis. Né? E uma outra situação que me vem também à cabeça é exatamente essa que o André falou. Se a gente não tiver qualidade na prestação de serviços públicos, esquece o discurso de agir sustentável. Não tem por que estarmos agindo dessa forma. Porque se não houver qualidade na prestação de serviço público, isso representa que a gente não está alcançando o nosso fim, que a gente não está alcançando o nosso objetivo, que é garantir à sociedade uma gestão pública, né, condizente, efetiva, né, e com eficácia. Né? O brasileiro entende bem do que a gente está falando. Bastante. Deixa eu lembrar para você, o telefone é o 984750767 para que você participe, dando sua opinião, fazendo perguntas. Acabei de receber uma aqui pelo nosso WhatsApp, olha. Vocês veem quem prefere falar? Eu prefiro sempre que os dois falem. Ontem tratamos do tema informática, inovação, modismo ou transformação social. Falou-se sobre a evolução das tecnologias da informação e da comunicação e que há possibilidade, futuramente, da predominância das máquinas. Pergunta-se então, há uma previsão real de redução significativa de cargos públicos? André, vou responder primeiro, porque a outra eu dei para ele a primeira. Né? Na verdade, qual o nome do
no aluno? Vê através do WhatsApp, professora Ariadne, inclusive, que está ali, a gente sempre agradece. Existe uma equipe enorme aqui por trás, mas ela comentou a respeito disso aqui, eu estou achando até que a pergunta é dela. Mas vamos lá então. Há sempre o medo da substituição do trabalho do homem ser substituído pelo trabalho das máquinas. Esse é um medo que permeia a humanidade desde quando se descobriu a máquina. Mas acontece. É óbvio que o que pode acontecer, na verdade, o que eu penso que pode acontecer, e aí enquanto estudioso da gestão pública e também da questão relacionada à sustentabilidade, o que eu penso que pode acontecer é uma adaptação. O homem vai ser necessário que o homem se adapte a essa situação. Ou seja, se eu vou ter máquinas substituindo o serviço do homem, eu vou precisar de homens para operação e manutenção ou criação dessas máquinas. Então o que tem que haver, ninguém pode ter medo da tecnologia, muito pelo contrário, a gente tem que tornar a tecnologia nossa amiga, nossa parceira, né? E quanto mais limpa for essa tecnologia, mais sustentável ela será. Então o que eu penso é o seguinte: se porventura lá na frente uma máquina venha a substituir o trabalho de alguém, cabe, né, aos gestores fazer com que essa pessoa que não tem mais aquela ocupação se capacite para ter uma nova função, né? Eu acho que esse seria o propósito. E dentro da gestão pública, pensar que as máquinas podem substituir as pessoas, eu penso que já temos algumas situações nesse sentido, né? Quem hoje tem, por exemplo, no quadro telefonistas, pouquíssimos órgãos públicos hoje têm no quadro telefonistas. Eu queria até chegar nessa questão também, esse remanejar de tarefas dentro ali da gestão pública. De fato, a gente vê que é necessário até enquanto população mesmo, sim, né? sim. Eu chego num órgão público e vejo que aquela pessoa que está ali apagada, desanimada, às vezes nervosa, não sei o que aconteceu, podia estar fazendo algo que ela faz melhor do que aquilo ali. A responsabilidade é de quem? E esse é o papel que nos cabe, é o papel do gestor público. O papel do gestor público é identificar a ociosidade dessas pessoas ou a necessidade de uma readaptação das funções dessas pessoas para que a gente possa bem aproveitar o trabalho dela. E esse gestor público está bem assessorado? Ele precisa estar bem assessorado? Ele tem que pensar de que maneira para que... Porque, você é um gestor público, aí tem um probleminha ali na pontinha do iceberg. Como é que eu chego lá? Eu acho que é todo o trabalho disso que o próprio IFRO faz. Dispersar conhecimento. É necessário que a gente evolua, né, nesse aspecto. É preciso que a gente utilize todo esse capital intelectual adquirido, todo esse conhecimento que está disponível hoje, para que a gente possa trabalhar direito essa situação, né? E esse olhar atento do administrador público, ele é essencial para você poder detectar essas situações, né? E aí eu posso falar até um pouco mais com propriedade em relação a isso, porque o tema da minha dissertação de mestrado foi esse, que era competências humanas, né? Então, o gestor público ele tem que ser capaz de identificar as competências humanas dentro do seu corpo de colaboradores para que possa, em si, dar melhor utilidade para cada um, né? Não faz sentido eu colocar uma pessoa que pensa de forma matemática, de forma lógica, para fazer atendimento de pessoas, por exemplo. Essa pessoa ela terá muito mais habilidade para trabalhar, por exemplo, com computadores, com máquinas ou com números do que com pessoas, né? Então, você conhecer as competências do seu corpo de colaboradores, as competências humanas do seu corpo de colaboradores é essencial. E assim você consegue detectar esse tipo de situação. Essa seria a minha visão. Não querendo causar polêmica, mas a gente volta àquele assunto anterior que a gente estava falando a respeito também a coisa pública, exige, né, quem sabe ali interesse, talvez eu tenha uma boa amizade ali, vamos pôr essa peça aqui ou não? Não, eu quero que as pessoas, quem está assistindo... Eu acho melhor a gente ficar com inovação, né? Super gestor. Acho melhor ficar com inovação, etc. Mas é importante que o gestor tenha ali integridade, dignidade, talvez, e até discernimento, para falar, não, olha, isso é importante, uma vez que eu sou gestor público, isso envolve uma população, por exemplo, que será atendida. Eu penso o seguinte, né? O que você está tratando é a respeito das situações relacionadas aos cargos comissionados ou às funções gratificadas.
que é a possibilidade do acesso aos cargos públicos ser realizada sem a necessidade de concurso público, né? E aí todo mundo usa aquele termo do QI, né? Que vale o QI, né? Que vale quem indica, né? Mas é que tá, se o gestor público age dessa maneira, pensando mais em beneficiar a sua família, o seu amigo, o seu aparentado, do que beneficiar a gestão pública, ele tá se corrompendo, né? Ele está infringindo princípios administrativos, ele está incorrendo inclusive em crime, né? Então, uma boa maneira há boas maneiras de se utilizar os cargos em comissão e as funções gratificadas, né? Elas podem ser bem utilizadas. Por quê? Porque há vários profissionais, por exemplo, dentro da iniciativa privada, que poderiam ser muito bem utilizados dentro da administração pública e que não estão com o mínimo interesse de fazer concurso público. Né? E aí, como que você aproveitaria essas pessoas dentro da administração pública, sem a possibilidade do exercício dos cargos em comissão das funções gratificadas? Então, realmente, há toda essa polêmica relacionada à utilização desses cargos, mas é mais por conta da má utilização desse mecanismo pelos gestores. Entendi. E eu tenho menos de 5 minutos, né? Quase 5 minutos, e tem uma pergunta, vamos responder nesse tempo ou deixo para o próximo bloco? Boa noite, meu nome é Júlio, estamos prestigiando o primeiro talk show no Polo de Alta Floresta. Obrigado, Júlio, aí pela sua companhia. Falando sobre crise, sendo funcionário público municipal, verificamos que muitos gestores municipais terão dificuldades em fechamento de mandato. O que os professores podem dizer sobre o caso? Tendo em vista que os recursos arrecadados não coincidem com os valores orçados através das leis orçamentárias anuais, pois as arrecadações diminuíram muitíssimo. Vem lá do Polo de Alta Floresta do Oeste. Acho que a gente vai precisar de mais de 5 minutos. Mais de 5, então vamos esperar, né? Então, Júlio, aguenta as pontas aí, a gente já responde. Pode falar, professor? Eu acho que a gente pode... Espera. Porque aí essa vai longe. Essa vai longe, vai bastante longe. Então tá bom. Então daqui a pouquinho a gente responde pro Júlio, pede a sua participação também, vou repetir, 984750767, tá bom? A gente dá uma folguinha, então vou deixar os meninos molharem um pouquinho as palavras pra gente voltar, já que eles falaram que vão precisar de mais tempo. A gente continua por aqui. Durante o intervalo, aproveite aí para mandar a sua mensagem, que na volta a gente já responde tudo isso para você, tá bom? Lembrando, nosso tema é gestão pública em tempo de crise, como ser sustentável. Também estamos querendo a sua opinião. Esse assunto faz parte do eixo gestão e negócios, e o primeiro ciclo de talk shows do Instituto Federal de Rondônia está sendo transmitido ao vivo para todos os polos EAD, faz parte dos eventos de extensão, né, a estes polos, e é realizado pelo GPED, que é o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, que trata de assuntos de interesse dos eixos tecnológicos. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você, não deixe de participar, é bem rapidinho. Estamos de volta então com o nosso talk show a respeito de gestão pública em tempo de crise, como ser sustentável. Já vou começar repetindo o nosso número para mensagens de WhatsApp, é o 984750767. E vou tomar a liberdade de voltar direto ao assunto, já que a gente deixou uma pergunta pendente. O Júlio, eu repito a pergunta, né, pra gente contextualizar. O Júlio disse: boa noite, peraí que apagou. Boa noite, meu nome é Júlio, estamos prestigiando o primeiro talk show no Polo de Alta Floresta. Falando sobre crise, sendo funcionário público municipal, verificamos que muitos gestores municipais terão dificuldades em fechamento de mandato. O que os professores podem dizer sobre o caso? Tendo em vista que os recursos arrecadados não coincidem com os valores orçados através das leis orçamentárias anuais, pois as arrecadações diminuíram muitíssimo. Bom, posso responder então? Júlio, você quer complicar a gente, né? Depois do impeachment da presidente aí, pedaladas fiscais, né? Como é que vai fechar as contas nesse ano? Mas vamos lá. Bom, basicamente é o seguinte, as peças orçamentárias, elas são peças de planejamento e de meio que, não vou dizer imaginação,
mas elas são meio peças de predileção, né? Assim, de previsão, né? Os administradores preveem que vão arrecadar uma determinada quantia no ano orçamentário e aí se aprova as leis orçamentárias no início do ano. Então nós estamos tratando a respeito da lei orçamentária do ano de 2016. E como a gente sabe, esse ano a gente teve muita... Só para dar contexto, e quando que foi aprovada essa lei aí? Foi lá em 2015. Então, acho que é importante falar. Exatamente. Cenário completamente diferente. Exato. Então, o que acontece? Você não pode cobrar do gestor público que ele pudesse adivinhar o futuro. Ele fez a sua peça orçamentária com base no cenário econômico que ele tinha em 2015. Né? Se em 2016 a realidade prevista na lei orçamentária não se concretizou, o que vai acontecer é que ele vai ter que fechar as contas no vermelho, efetivamente no vermelho. Diferentemente de uma certa presidente que acabou fechando, né, quis fechar no azul sem ter fechado no azul. Mas nós estamos falando isso não é uma prerrogativa dele, né? O país está prevendo aí um déficit de 170 bilhões. Com certeza. Agora, o que eu acho... Com a revisão do orçamento e tudo, nós estamos prevendo 170 O que poderia ser mais grave, na minha visão, é você abrir o orçamento em déficit. Que é o que está acontecendo. Sim. A gente tem hoje uma proposta orçamentária da União onde você tem um déficit. Isso para mim é grave. Nós estamos prevendo que em 2017 você vai fechar no vermelho. Nós vamos gastar mais do que nós arrecadamos. Ou seja, isso para mim é mais grave. Você encerrar o exercício no vermelho, tendo iniciado o ano prevendo fechar no azul, para mim é menos grave do que você estar abrindo o ano já prevendo que você vai ter um déficit orçamentário no seu orçamento, na sua peça orçamentária. Isso para mim eu vejo como pode até ser legal do ponto de vista das leis, mas do ponto de vista do gestor público, para mim é péssimo. Eu acho que isso não é fazer uma gestão pública sustentável. Né? Eu acho que você tem que... Esse gestor público municipal, ele vai ter que agora, no próximo exercício, prever o déficit que ele deixou agora em 2016 e verificar uma forma de poder economizar esse déficit em 2017 para que no final do próximo exercício ele consiga fechar no azul. Eu acho que é essa... E ele consegue fazer isso sustentavelmente? Ele vai ter que criar mecanismos criativos para isso. E é a grande pergunta. Agora nós chegamos no ápice da nossa discussão. Eu acho que esse é o grande desafio para o gestor. E assim, pegando fazendo um paralelo com a pergunta sobre, e aí parece até que não tem muita coisa a ver, mas tem tudo a ver, e até não sei se foi proposital, mas a escolha das pautas do talk show foi muito legal, porque no primeiro período vocês falaram de tecnologia. Isso. E você fez a pergunta sobre a substituição de pessoas por máquinas. Então, assim, basicamente, e essa a gente vinha conversando no intervalo. Uhum. A gente discutiu muito pouco o modelo produtivo. Até a gente conversou o seguinte: a gente não divide bem o que é a função do Estado, o que são serviços públicos e a qualidade desses serviços públicos. E falando em substituição, em economicidade, em inovação, tecnologia, etc., não necessariamente, a gente sabe que as despesas com o pessoal são as maiores, e não estou aqui incitando que a gente tem que demitir várias pessoas. O que eu quero falar com isso é que a gente precisa rever o nosso modelo produtivo. Então a gente precisa, por exemplo, começar a pensar em outras tecnologias que façam com que o Estado entregue serviços públicos de qualidade, e os desafios são enormes para poder executar e mudar o paradigma que está posto aí, mas que o Estado consiga entregar serviços de qualidade com um custo menor. Então, se a gente for aplicar esse raciocínio na educação, eu faço um paralelo com o que a gente está fazendo aqui. Eu e o Christian estamos aqui hoje porque a gente se dispôs a participar, mas você já pensou se nós estamos em 90 polos, 24 polos aqui, tem centenas de pessoas ouvindo. Você já pensou se o Estado tivesse que pagar uma hora aula para mim e para o Christian pessoas como eu e o Christian em todos esses polos? Lugar, né? Quanto custaria isso? Essa é uma forma criativa então de nós você desenvolver inovando bem o seu serviço. E aí eu volto lá pro primeiro, porque eu gostaria de pedir licença para vocês, mas eu faço parte da história do talk show aqui do Instituto Federal, e o nosso primeiro tema de talk show foi durante uma semana de atividades e foi sobre a institucionalização da EAD, né, que é
talvez seria, se não já podemos falar com certeza, uma boa saída sustentável para a educação. Com toda certeza. Sim. Eu acho que a gente tem que se desmistificar essa ideia de que o EAD tem menos qualidade do que a aula presencial. E aí a gente já pode linkar, Isso é inclusive, mito. com a qualidade do profissional, que você disse que o ser humano tem que se adaptar, né, aí ao avanço da tecnologia. E quando eu fechava um dos artigos sobre a EAD e sobre até as teleaulas daqui, né, eu estudei especificamente o trabalho do Instituto Federal de Rondônia, a gente viu que a EAD tinha não só ali a antipatia de alunos que falam, não, mas vou estudar esse negócio pela internet, assim como dos profissionais professores, né? Mas aí eu deixo de ser o professor, muito pelo contrário. O professor tem que estar à frente desse aluno que está ali com tudo isso na frente dele, né? Tem que ser... Exatamente. Então, exige mais, né? Voltando ao tema da gestão pública, eu acho que se a gente for entrar no EAD, a gente vai acabar o tempo falando de EAD, que é um tema fascinante também. Eu, como dirigente de uma instituição de ensino, acabo que eu milito nesse tema também, mas falando de gestão pública, e eu acho que esse exemplo é fundamental, porque, no fundo, a gente não pode olhar para o orçamento público pensando, e esse é eu acho que esse é um dos grandes problemas, nenhuma mudança numa empresa de médio porte se faz em um ano. Você não consegue. Por exemplo, pegando para o meu mercado, que hoje eu sou dirigente de uma instituição de ensino, nós falamos em... se você pega uma instituição de ensino mal administrada e você quer corrigir ela, a gente fala em 4, 5 anos. Isso não são grandes empresas de consultoria, fundos de investimentos que fazem isso. Se fala em 4, 5 anos. E no Estado, muitas vezes, você pensa o planejamento olhando para um ano. Então, se você for pensar em grandes mudanças na estrutura de custos, aumentando eficiência, garantindo qualidade, etc., e nós podemos pegar o gancho da educação aqui para poder buscar esse equilíbrio orçamentário, nós precisamos pensar em tecnologia, por exemplo, e aí podemos falar nisso na saúde. Então, por exemplo, quer pegar uma aplicação na saúde, não dá para nós vivermos com um prontuário de papel. A informação é importantíssima. Eu precisaria ter prontuário eletrônico em todas as unidades básicas de saúde, de forma que eu possa, por exemplo, fazer uma análise preditiva e saber, por exemplo, fazer uma integração hoje com o Google Maps, eu saberia quantas pessoas estão com determinada doença naquele bairro e deram entrada. Isso poderia, por exemplo, eu fazer ações para evitar epidemias e reduzir o consumo de custos públicos, de recursos públicos. Só que, por exemplo, você implantar um prontuário eletrônico com qualidade, assim como você implantar um ensino à distância na rede pública do Estado, não se faz em um ano. Então, eu acho que essa questão do tempo, da capacidade de aplicar a tecnologia, de melhorar a redução de custo, de trabalhar a redução de custo de maneira correta, ela passa um pouco também pela questão de como os gestores públicos veem isso. E agora eu consigo entender melhor a relação da sustentabilidade com a qualidade. Sim, porque a sociedade ela é meio imediatista, né? A sociedade exige respostas rápidas. E o modelo político também, né? Porque aí essa questão de se reeleger em 4 anos. Eu confesso que fiquei até positivamente surpreso ontem quando eu vi nas redes sociais aí, eu não sei nem se o banner é próprio da prefeitura do município, da futura prefeitura do município, mas ele soltou um banner ontem, o candidato eleito, né, o Dr. Hildon, ele soltou um banner ontem planejando Porto Velho para 2030. Sim. Fiquei super contente. Nunca aconteceu isso. Feliz, exatamente. Nunca aconteceu isso. Porque todo mundo planeja só para daqui a 4 anos, né? Para pensando já na reeleição. E ele lançou esse banner ontem, eu não sei até se foi realmente do pessoal da equipe dele, parabenizo até a equipe dele, porque tem que fazer esse olhar voltado para o futuro, né? É um passo de cada vez, tem que se dar um passo de cada vez. A gente não vai conseguir a excelência na qualidade em um ano. Puxando a sardinha também pro lado esportivo, um time de futebol ano passado, quando começou no profissional, que é o Rondoniense Social Clube, ele fez o planejamento para, quem sabe, começar a ter resultados positivos em 2020. Ele ganhou o campeonato estadual invicto.
Sim. Então, ou seja, a perspectiva dele é para cima. Agora, se está tudo bem, se as contas estão no azul ou não, já é uma outra história. Só para, já que você aproveitou, falou de esporte, só para a gente voltar então um pouco então a respeito da situação que aconteceu agora trágica com relação a esse time, a Chapecoense. Chapecoense, há 5 anos atrás, ela jogava a série, não estava nem na série D. Excelente exemplo. Exatamente. Não estava nem na série D do Campeonato Brasileiro. Então, veio galgando. Em 3 anos. A cada ano ela veio galgando o acesso a uma série e estava 3 anos na Série A, ou seja, tudo isso é questão de planejamento, tudo é questão de metas, objetivos, de qualidade. Se nós formos pensar, aplicando a administração pública, vamos melhorar a educação básica do Estado, por exemplo, ou a educação de ensino médio, que está aí sobre a responsabilidade do governo, vamos pensar assim. Você tem que repensar o modelo de escola, você tem que pensar quais tecnologias vão ser usadas, qual o papel do professor. Aí tudo isso deriva de uma estrutura de curso que precisa ser otimizada. Só que, e essa é uma pauta que eu acho que se discute muito pouco, que é a execução. Que é aí, se você fizer a administração pública e a privada, na administração de uma empresa privada, você consegue executar de forma muito mais rápida, em função de todos os entraves. Eu dou um exemplo, por exemplo, de tecnologia. Eu trabalhei na Eletrobras. Eu entrei na Eletrobras em 2007. Eu saí em 2013. No ano que eu entrei, se falava em trocar o sistema de gestão. Então, até hoje tentando. Até hoje eles estão tentando licitar. Eu entrei na instituição que eu estou agora e essa também era uma tônica. Em 3 meses eu aprovei a troca, nós executamos a substituição. Tem 1 ano, lógico que a proporção do tamanho da empresa é diferente, etc. Mas essa velocidade... As decisões na administração privada, elas são muito mais rápidas, né? Elas são muito mais efetivas. Então, acaba que isso precisa ser discutido. Eu acho que algumas pautas da administração pública são muito pouco exploradas. Mas você citou também aí a respeito da educação pública. A gente tem um primeiro passo que começou em fevereiro, que foi o ensino médio através da mediação tecnológica. Né? Que está chegando através mediação tecnológica à distância, né? Com equipamentos eletrônicos e tudo mais. Para quem ainda não ouviu falar sobre isso, já é um super primeiro passo, né? O polo você falou aí, mas já imaginou se 2 professores estivessem em cada polo que vocês falam, que a gente está transmitindo? O polo de São Miguel está acompanhando aqui o nosso talk show e quer parabenizar os palestrantes, está muito bom. Ganharam palminhas, né? Eu acho sensacional essas palminhas. Né? São Miguel é bem distante, ali próximo de São Francisco. Isso, ali na... né? No Vale do Guaporé. Isso, Vale do Guaporé. Então, acho que isso é sensacional, né, Karina? Então, o Edson falou isso. Você imagina a dificuldade que seria, em termos de recursos, ter pessoas disponíveis, o custo que seria, deslocamento, custo de pessoas, etc. E o conhecimento está chegando. Eu acho que a gente teve isso recente, é muito legal. Dentro do Ministério Público, a gente tem recente essa experiência. E essa questão do ensino à distância, se você for pegar dessa história do preconceito, se fosse ruim, se você for pegar hoje, Harvard está fazendo, o MIT está fazendo, Oxford, que é uma universidade de mais de 1000 anos. Harvard, inclusive, foi quem começou tudo isso, né? Extremamente tradicionalista. Correspondência. Então, extremamente tradicionalista. Columbia, Stanford. Nós não estamos falando de pessoas que estão se aventurando nisso, nós estamos falando de instituições milenares. Então não dá pra gente... Eu confesso, por exemplo, que há alguns anos atrás eu tinha preconceito. E hoje você vê que é uma visão uma visão distorcida do que de fato deve ser e a importância que é a mediação tecnológica, né, para a melhoria da educação brasileira, mundial. Eu acho que às vezes é vista com preconceito pelos próprios profissionais de educação por uma questão de reserva de mercado, né? Eles se sentem ameaçados. Mas a maneira como... Vários profissionais de educação se sentem ameaçados. A maneira como foi feita no início também. Também. Isso aí acaba... Temos mais perguntas. Agora a pergunta da aluna egressa do curso de Gestão Pública do IFRO, a Patrícia Pereira da Silva. O professor Christian falou que o ordenamento jurídico funciona como amarras, entre aspas, e que apesar da legislação não se evita a corrupção. Queria saber quais dispositivos podem auxiliar gestores públicos na difícil tarefa de fazer mais com menos. A gestão pública seria uma dessas,
o GES Pública seria uma dessas ferramentas? O GES Pública, ele é um programa do governo federal, é um programa baseado em qualidade e modernização. O GES Pública ele já foi muito mais exaltado pela própria administração pública federal dentro da discussão sobre gestão pública. Eu acho que dentro do GES Pública há sim mecanismos muito interessantes para serem utilizados por todos os gestores, né? O GES Pública fala a respeito de modernização e simplificação de processos, fala a respeito do ciclo de qualidade, né? do chamado PDCA, que é a ferramenta do PDCA que você traz para dentro da administração pública, fala também a respeito da Carta de Serviços ao Cidadão. Eu acho que tudo isso é muito importante. Agora, o que eu acho que o GES Pública traz de principal é a ideia de você mesclar tecnologias criadas na iniciativa privada para dentro da gestão pública. Eu acho que isso que é o essencial. Eu acho que essa é a principal contribuição do GES Pública. É a possibilidade de fazer com que o gestor público possa também observar tecnologias novas que estão sendo criadas, tecnologias de gestão que estão sendo criadas dentro da iniciativa privada e poder trazer para dentro da gestão pública. E eu acho que isso pode ser feito pelo gestor público, mesmo com todas as eventuais amarras, né? Caso veja a possibilidade, se por exemplo, é uma ferramenta que já está sendo discutida dentro da administração, né? O Just in Time, que é uma ferramenta já dentro da administração privada, já é bem consolidada, mas dentro da administração pública não era, né? E vem sendo trazida para cá. Eu acho que totalmente interessante você trazer aprendizado para dentro do seu serviço, para dentro da sua atividade. Eu acho que é muito importante. Então, acho que a principal contribuição do GES Pública é essa, de poder trazer essa experiência, de trazer ferramentas da iniciativa privada para dentro da gestão pública. É uma forma de gestão pública sustentável. Ok, vamos para a próxima. Tem alguma consideração, professor? Não, eu tenho um pouco de medo acho que eu e o Christian, a gente foi colega de mestrado, ele sabe um pouco a minha percepção sobre os modelos. A gente discutiu muito isso, assim. Eu penso que o problema não é ferramenta. E acho que concordo que a GES Pública é uma ferramenta, mas eu acho que é importante aqui a gente está tendo o papel de dividir um pouco da experiência que a gente tem. Então, a gente tem muitas ferramentas no mundo, o GES Pública é uma delas, entendeu? Então, você pega, por exemplo, vou pegar o CRM, né, que é o Customer Relationship Management. Eu acho que teriam aplicações absurdas para a iniciativa pública e ninguém fala, e nem o GES Pública. Né? Se tem a própria discussão sobre os ERPs, eu acho que não é incipiente quando se fala da integração de sistemas na administração pública, que seria mais uma ferramenta. É uma metodologia. Os ERPs têm uma tecnologia interessante que está sendo bem difundido hoje, que é o e-Cidades, né? O e-Cidades é uma ferramenta tecnológica que se propõe a ser um ERP. Sim, mas se propõe, não é ainda, não chega a ser tudo isso, mas ele se propõe. Mas é outra, entendeu? Aí o que eu quis foi colocar o GES Pública dentro desse mesmo patamar, do e-Cidade. São várias as ferramentas. E pegando o gancho da pergunta da... Deixa eu lembrar o nome, Patrícia. Da Patrícia, que ela falou em amarras. Eu acho que o problema não é tecnologia, além de estar muito difundido. Por exemplo, a própria universidade, né, tem o conhecimento de muitas tecnologias que poderiam... A nossa universidade aqui, federal, lá no programa, tem muita tecnologia. O que eu acho que é o problema é um problema de governança pública, de tomar decisão, de executar, de fazer com que as coisas aconteçam, entendeu? Às vezes se demora muito, né? Se demora muito. Então, a gente vai, por exemplo, um gestor público decide que ele vai adotar o GES Pública como ferramenta de gestão. Até que ele consiga aprovar nós estamos falando aí e fazer isso ser implementado, terminou o mandato, saiu o secretário, por exemplo, determinada... GES Pública a gente está falando de quase uma década já de GES Pública. E para mim esse é o grande problema, só para falar das amarras, é essa dificuldade de se tomar decisão, de se executar. Né? Então, acho que o grande desafio da administração pública brasileira é melhorar o nível de execução. Porque ideias, ferramentas, tecnologias, a gente tem muito. As mesmas tecnologias que estão em todos os países aí avançados, a gente tem acesso. Falta coragem. Poder de decisão. Poder de decisão. Às vezes o gestor público não está bem preparado para tomar essa decisão. Entendi. E vamos agradecer, né, a participação da Patrícia Pereira da Silva, ela que é aluna egressa do curso de gestão pública, né, e está aí ainda interessada. Muito legal a iniciativa dela, inclusive, de conversar aqui com a gente. Temos mais um boa noite, agora do campus de Guajará-Mirim,
que também estão prestigiando o evento. E aqui quem diz é a Glória. Ela diz o seguinte: penso que devemos ser sustentáveis não só em tempo de crise, mas redobrar o cuidado em tempos de crise. Sempre tendo em mente o EIA e o RIMA. É EIA? É, EIA e RIMA. E o RIMA. Bem como manter um estudo aplicando a matriz SWOT em todos os setores da administração. A Glória do IFRO de Guajará-Mirim está dando a opinião dela, vocês concordam? Como o André é conterrâneo, Você é do Ministério Público. O Ministério Público, ele sabe mais dessas André é conterrâneo, gente. Pessoal de Guajará-Mirim, ó. André é da terra. Sou de lá, sou André de da lá. terra. Sou de lá, um abraço aí para todas as pessoas da minha cidade, Flor cara. do Campo. Ih, vai dar briga. Vai dar briga. Não, Flor do não. Campo, o outro é o azul? Eu saí de lá e Como é o estava nome tão do boi incipiente, azul? era tão Me pequenininho. ajudem. Mas é a minha, malhadinho. mas a minha malhadinho. família é Flor do Campo. Então é vermelho. Mas vamos lá, então. Vou responder a pergunta. Tomara que eu não erre, né? E eu vou apanhar. É verdade. A pergunta é de quem? Da Glória. Glória. Né? Isso. Vamos lá, Glória. Realmente, a sua pergunta é bem pertinente. Né? Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, meio ambiente, são instrumentos que foram criados exatamente para prevenir os eventuais danos ambientais que os empreendimentos, tanto industriais, comerciais, os empreendimentos que vão fazer alguma intervenção dentro do meio ambiente possam ocasionar, né, a esse meio ambiente. Então, qualquer prejuízo ele tem que ser levantado dentro desses estudos, dentro desses dois mecanismos. E essa ideia de você trazer sempre para a discussão a causa ambiental, isso é um princípio do direito ambiental. O direito ambiental trata isso como um princípio da ubiquidade. Todas as vezes em que for necessária a discussão de qualquer questão relacionada a intervenções em obras, a criação de serviços, né, a qualquer tipo de intervenção do homem dentro do ambiente onde ele vive, você tem que trazer para dentro da discussão a causa ambiental. Né? Isso é um princípio já consagrado dentro da nossa Constituição Federal. E aí isso acaba criando exatamente o quê? Acaba criando problemas quando o gestor público não está preparado para elaborar esse tipo de estudo, para elaborar esse tipo de instrumento. Então, por exemplo, nós temos aqui um caso bem interessante em Porto Velho, que é a situação aqui da revitalização do espaço alternativo. Esse é um exemplo clássico de problema relacionado a estudo de impacto ambiental. Por quê? Porque primeiro se previu a necessidade de revitalizar o espaço alternativo. Beleza, foram lá, criaram o projeto e encaminharam para o órgão que achavam ser o órgão competente. Que, salvo engano, não sei se era o estadual ou se era o municipal. Encaminharam para esse órgão, o órgão expediu a devida licença e começaram a fazer a intervenção. No meio da história, descobriram que não, que o órgão ambiental municipal também tinha que fazer o licenciamento da obra. E aí começam os problemas, né? Você começa a atrasar a obra, você começa a atrasar o cronograma da obra, não repassa recurso para o empreiteiro acaba tendo a obra prejudicada e hoje o Estado está tendo que assumir ele próprio a conclusão dessa obra, que a gente não sabe quando vai terminar. Com um projeto quase inacreditável. Mas vamos seguir, a gente tem menos de 5 minutos. Sim. E tem um monte de perguntas, então me ajudem. Vamos lá, tentar diante da atual crise econômica que está assolando diversas prefeituras, é possível dizer que faltou planejamento por parte dos gestores? Quem pergunta é o aluno Adelson Francisco, do Polo de Espigão do Oeste, do curso de Finanças 2015. Eu acho difícil a gente cravar isso. Eu vim de um evento agora que tinha uns 3 economistas da Globo News, falando sobre economia, e uma das palestras ele falou o seguinte: nós vivemos num país em que não é possível prever nada. Então a função de um economista, ele vive para fazer projeções. E imagina só, por exemplo, que hoje, se amanhã, ontem o STF tirou o presidente do Senado. Hoje a mesa diretora Devolveu. E não dá para a gente tirar esses elementos do impacto econômico disso. Então, o que acontece? Você pega a eleição do Trump, pode não ter impactado, mas o que acontece?
Você indica uma fuga de capitais internacionais do país. E uma economia em queda. A rejeição às urnas, talvez. Então, há uma economia em queda, então como é que a gente vai dizer, por exemplo, igual o Christian falou, que nós não planejamos uma redução na arrecadação em 2015 num cenário extremamente imprevisível? Agora, o que eu acho que faltou, e isso dá para falar, e aí o governo Dilma foi, vamos dizer, inconsequente nisso, que partiu de uma premissa que o dinheiro nunca ia acabar. Acho que essa foi a grande, se tivesse que falar sobre isso, os gestores públicos se basearam em uma premissa que era muito rasa, de que o dinheiro nunca ia acabar, e nisso eu concordo. Seria a resposta que eu teria para a pergunta ali. Então, errar no planejamento é muito forte, mas assim, se basear na ideia de que o recurso público não é escasso. Essa foi para mim a grande... porque, senso geral, problema. Quando foram feitas as peças orçamentárias de 2016, não se tinha ideia do que viria, né? Não se tinha necessariamente a ideia de que nós encararíamos uma recessão de tal tamanho, né? Então, acho que é difícil você realmente cravar. Essa opinião pode mudar no ano que vem, tendo em conta que a gente já está, assim, num cenário difícil. Exatamente. Eu sou esperançoso nisso. A maioria de todo mundo fala, mas o Ricardo Amorim fala que depois de grandes depressões nós temos... que é uma recuperação. Tem uma recuperação, então a gente vive em ciclos. Então pode ser que reverta. Mas eu acho que a grande questão, assim, a própria maquiagem das contas públicas que culminou as famosas pedaladas fizeram com que todo mundo se acreditasse que nós não estávamos no fundo do poço. Entendi. Igual com quem que acabou a gasolina do avião, fazendo um paralelo, né? A gasolina acabou praticamente no início do governo Temer, né? Então foi quando se percebeu, quando saiu a Dilma, que a equipe do Meirelles entrou, se percebeu que se acabou o dinheiro. Então não dava para um gestor público de uma prefeitura prever isso lá no ano passado, nem os melhores economistas previam o nível de recessão que a gente tinha. 2 minutos, ainda menos, que a gente tem que dar tchau ainda. 1 minutinho. A Carla, do Polo Porto Velho, pergunta: o que vocês acham sobre as 10 medidas contra a corrupção? O professor André disse que um país corrupto não tem como ser sustentável. Vamos lá. Você está falando da lei original ou da lei modificada? Porque falando em 1 minuto. A lei das 10 medidas contra a corrupção, ela foi uma iniciativa do Ministério Público Federal. E é um projeto de lei de iniciativa popular, ou seja, ele contou com a assinatura de mais de 2 milhões de pessoas para poder ser encaminhado às casas legislativas. E ao chegar às casas legislativas, os legisladores acharam por bem fazer algumas modificações na lei. Eles agiram dentro do âmbito de competência deles. A gente não pode esquecer que eles são representantes eleitos pelo povo, o mesmo povo que fez a proposta. As 10 medidas contra a corrupção, elas são dispositivos criados, fazer um paralelo aqui, como foi criada a lei da improbidade administrativa lá em 1991, onde se necessitava de um gestor mais austero, um gestor mais responsável, e aí foi criado. Então é uma lei, vou dizer um nome, talvez soe mal, mas é uma lei um pouco oportunista. Porque ela é criada dentro de um momento onde a gente está vivendo uma conturbada cena política, né, onde a gente está vendo aí descambar corrupto por tudo que é lado. Então, vou ter que anunciar o próximo talk show com vocês. Professor, tem que falar muito rápido, se tiver alguma coisa para falar. Não, tranquilo? Eu acho que ele foi muito assertivo. Então vou agradecer a presença de vocês, professor Christian, professor André. E só não é para sair daqui flutuando também, né? Mas boa noite, do Polo de Cerejeiras está também prestigiando a segunda noite de talk show e parabeniza Christian e André pelo amplo conhecimento compartilhado conosco. Coordenadora Aline está assinando aqui a última mensagem da noite. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado você, Karine. Obrigado ao IFRO. Obrigado a toda a estrutura, os colegas. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que isso aqui materializa um pouco do que a gente falou aí sobre uma boa gestão pública. Parabéns a todos os envolvidos aí. E obrigado por participar e poder contribuir de alguma forma com a formação de todos os jovens que estão aí, jovens e adultos também, que estão tendo a oportunidade de ter conhecimento.
Muito obrigada, então. A gente, infelizmente, se despede, tinha muito mais coisa a ser dita. A professora Ariadne já está aí avisada que a gente precisa de mais tempo no próximo debate, tá bom? O ciclo de talk shows continua amanhã, aí a gente vai entrar no campo transdisciplinar, tá? Vamos abordar o tema estágio, articulações entre teoria e prática profissional, com a Gorete Reis, que é a pró-reitora de extensão do IFRO. Então, peço a sua atenção para amanhã, neste mesmo horário, estar aí conectado com a gente. Um beijo para você, boa noite, até amanhã.